Deixe que os maus pensamentos tirem do seu coração, da sua mente, a promessa verdadeira. Deus vai cumprir em nome de Jesus. Você talvez está passando uma aflição, achando que Deus não vai cumprir, que promessa como essa não se cumpre. É mentira do diabo. Ele é mentiroso, o pai da mentira e homicida desde o princípio. Você está vendo o rei Davi. O rei Davi, ele não fazia nada a não ser acreditar. E acontecia, a promessa se cumpria. Os inimigos, quando pensavam em destruí-lo, se levantavam contra ele, lá mesmo eles caíam. Eu acredito que Deus mandava os anjos começar a derrubar todo mundo e começava a ceifar com todos ali. Quer dizer, ai do inimigo que estiver hoje, o malvado, pensando alguma coisa ruim contra você. Por isso que Jesus falou assim: orai pelos que vos perseguem. Por que Deus manda orar? Porque essas pessoas que estão pensando contra você, elas estão numa situação tão ruim que nós vamos ter que ajudá-las. Já pensou? Se não orarmos por elas, e elas continuarem desejando fazer o mal contra nós, e se elas não mudarem a mente, ou se arrependerem, não tirarem isso da cabeça, elas podem ser ceifadas da terra. Sabia disso? Tudo para proteger seu povo. Isso é amor. Isso é amor de um pai. Diga graças a Deus. Do seu pai. Então essas promessas é para você se sentir seguro e em paz. Como disse o salmista: quem temerei? De quem me recearei? Porque as promessas de Deus transformam a sua vida para melhor. Pode aplaudir Jesus, pessoal. As promessas de Deus, elas não falham. Elas são a verdade. Veja como esse homem foi transformado pelo conhecimento de Deus, pessoal. Ele aprendia essas coisas que estavam no Senhor. Deus dava. Versículo seguinte. Ele disse: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Então aqui está o segredo. Diga graças a Deus. Nós vivemos em um tempo difícil, e pela palavra de Deus, o apóstolo Paulo escreveu em Timóteo que os últimos dias seriam muito difíceis. Então nós já estamos vivendo tempos difíceis, com uma perspectiva, conforme a Bíblia ensina, que vai ainda piorar um pouco mais. Então, mais do que nunca, irmãos, nós precisamos confiar no Senhor. Se você quiser viver mesmo a vida que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, nessa conjuntura terrena, onde nós temos visto que as coisas sempre estão a piorar um pouco mais, a única maneira de você poder dormir seu sono tranquilo, viajar tranquilo, sair de casa tranquilo, deixar seus filhos ir fazer o que eles querem para a escola, viajar, trabalhar e voltar tranquilos, para viver assim, só confiando no Senhor. Só confiando no Senhor. Diga graças a Deus. E o que eu quero dizer para você é que você não precisa ter medo de lançar suas preocupações a Jesus. Ele disse: lançai sobre mim todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de você. Então você pode lançar, né? Você pode jogar, você pode lançar-se totalmente. Jesus tem braços fortes, que são braços fortes, bíceps fortes. Espiritualmente falando, Deus não se cansa. Então Ele fica segurando você. O problema de confiar no nosso braço é que o braço do homem, daqui a pouco ele não aguenta mais, ele solta. Mas o braço de Deus permanece para sempre. Então hoje, Deus é assim, Ele guarda você, aí você termina a sua história aqui e vai. Aí tem seu filho, aí Ele guarda seu filho, esse aqui também termina, vai. Aí tem um neto, e assim Deus vai cuidando. Então, se você tem descendente há 100, 200 anos que já conheceram Deus, eu acredito que você faz parte da herança. Porque a Bíblia diz que a geração dos justos será poderosa na terra. Poderoso é a pessoa que tem Deus, diga graças a Deus. Então confie no seu Deus. Se você está passando uma tribulação hoje, não permita que o diabo ponha na sua cabeça mentiras. Fique na verdade. A verdade
é aquilo que Deus tem falado sobre a sua vida. Um conselho para você sempre se manter bem aqui na terra, enquanto você estiver aqui. Esse conselho, na verdade, é uma palavra que Jesus Cristo nos deixou. Vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 11, o versículo é o versículo 29. Mateus capítulo 11, versículo 29. Jesus disse assim: tomai sobre vós o meu jugo. Amém? O jugo de Jesus é pesado? É leve e suave. Tomai sobre vós o meu jugo. E aí vem o conselho: e aprendei de quem? Aprendei de quem? Jesus está dizendo, olha só, dizendo para o povo: meus filhos, aprendam de mim, me conheçam, aprendam de mim, diga graças a Deus. Não siga aquela linha de pessoas ignorantes, que não gostam de vir ouvir uma palavra, ouvir um ensinamento, uma pregação, adquirir conhecimento da verdade. Infelizmente, essa vida moderna tem tomado muito de nós, que era para ser dedicado a Deus, era para ser dado ao Senhor. Por exemplo, tempo nosso. Às vezes nós gastamos muito mais tempo com futilidades, com coisas vãs, do que com coisas que enriquecem. Por exemplo, o conhecimento desse homem maravilhoso, desse pastor provedor eterno, bom pastor, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então a modernidade, a tecnologia, os últimos tempos, o mundo tem sido construído de uma forma a levar as pessoas a se distrair nas suas coisas. Então o ser humano hoje está muito distraído, porque tem muita distração. Amém? Tem muita distração. Hoje em dia você perde tempo no celular, na televisão, muitos cuidados da vida, muitas outras coisas da vida. Existe muito tipo de atividades. Antigamente você tinha poucas profissões básicas. Hoje tem tanta coisa que o cara pode fazer. Então ele fica 1000 por hora. Acaba esgotado, cansado. E na hora de parar para aprender de Jesus, está cansado, está esgotado, está sem força, está sem tempo. E meu irmão, a única forma de manter a sua vida num padrão de qualidade espiritual é continuamente ouvindo e aprendendo do Senhor. O Evangelho é a única mensagem que você precisa ouvi-la sempre, diferente de uma outra doutrina. Você aprendeu, está aprendido, você nunca mais esquece. Mas o Evangelho não. O Evangelho, ele tem inimigos que tentam ceifá-lo, tirá-lo do seu coração. O diabo sabe que ele precisa fazer você se esquecer do Evangelho, porque aí ele vai conseguir envolver você numa nuvem de confusão e problema, que ele vai poder te atrapalhar. Jesus está dizendo: aprendam de mim, aprendei de mim, sigam aprendendo. Amém? Aprender. Então você não aprendeu, não, você aprende. O Evangelho é para se ouvir. A fé vem pelo ouvir. Ela não vem porque você ouviu. Ela vem por ouvir. Diga graças a Deus. Ele está dizendo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E o que vai acontecer comigo? E encontrareis descanso. Amém? O que é descanso? Paz. Irmãos, precisamos de paz. Precisamos de paz. A paz é tudo. Muitas vezes a pessoa é curada, mas ela está sem paz. O melhor é receber a paz, que aí a cura se manifesta. Muitas pessoas, quando entendem isso, elas são curadas e voltam-se para Jesus, porque elas precisam de paz. A origem de muitos problemas e doenças é justamente a falta de quê? De paz.
falta de paz. Já está provado cientificamente que as pessoas que vivem mais estressadas, preocupadas, ansiosas, atribuladas, solícitas, com muito medo, que ficam sempre carregando consigo aquelas emoções chamadas pela ciência de emoções tóxicas, porque são emoções que produzem doenças. Nós também temos boas emoções que produzem um bem-estar, amém? Mas infelizmente o nosso corpo, o nosso ser produz emoções ruins que produzem enfermidades. Então Jesus está dizendo, quando vocês lançam o jugo de vocês, as preocupações de vocês sobre mim, e vocês aprendem de mim, gostam de aprender, de me conhecer, o que vai gerar dentro de vossas almas? Descanso, paz interior. Então você continua trabalhando, continua buscando as coisas normais da vida, continua estudando, continua tocando a sua vida, criando os seus filhos, continua vivendo, mas no estado de espírito de paz de alma. É o que Deus quer para todos nós. É assim que a nossa vida segue abençoada. Então, não se esqueça. Quando você aprende um direito legal nas Escrituras, se aposse dele. Mas se aposse mesmo. Com fome e com sede. Entenda que a partir daquele momento, essa palavra passou a ser pão, comida, alimento e água, bebida, para matar a sede. Quer dizer, sem isso não dá para viver aqui nesse mundo, né? Porque a comida, água e alimentos e água são elementos simbólicos, são elementos necessários. Nós temos que comer, né? O feijão com arroz de cada dia, o açaí de cada dia também, amém? Beber aquela aguinha gostosa, refrescar, matar a sede. Mas você sabia que Deus fez isso para que fosse símbolo para nós, símbolo da pessoa espiritual? Deus tem poder para fazer, por exemplo, o espírito. Deus tem poder para fazer uma criatura que não se alimenta, apenas vive pelo poder de Deus. Mas por que Deus fez o homem com todos esses aparelhos digestivos, boca, língua para sentir o gosto? Porque Deus está dizendo que nós, para vivermos, precisamos nos alimentar, não só no físico. Quando você come uma comida e se sente bem, é uma forma de Deus dizer, vai acontecer a mesma coisa no espírito, se você comer a comida espiritual. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. O homem, você já sabe, ele é composto de uma natureza tríplice. O homem, ele é um espírito, amém? Quem está falando com vocês aqui agora é o espírito do pastor Hugo de Oliveira. Esse espírito mora num corpo, numa casa, amém? Então Deus me deu essa casa, essa foi minha casa, amém? Todo mundo recebeu uma casa para morar. Tem casa mais alta, casa mais baixa, casa do pé direito alto, casa mais baixa, amém? Tem casa com as janelas grandes, janela média, janela pequenininha, amém, pessoal? Tem casas que tem telhado, tem umas que não tem, sim ou não? Então, as casas das mais variadas cores que Deus pintou. Eu sou o espírito que moro numa casa e possuo um intelecto, uma alma, natureza tríplice, espírito, alma, que é a inteligência, são as faculdades intelectuais, lembrança, mente, pensamentos, é uma alma. Eu sou um espírito que possui uma alma, um espírito inteligente, e que moro numa casa, num corpo, amém? O corpo precisa do pão, nem só de pão viverá o homem. O pão já falei, o arroz com feijão, o açaí, o peixe, e isso. Mas o espírito, Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. O espírito se alimenta da palavra de Deus. Se alimenta da palavra de Deus. Agora, o que está acontecendo? Por exemplo, pastor, quando eu tomo açaí, eu sinto aquele gosto do açaí, é gostoso demais. Amém?
Então a pessoa sente o sabor. Mas quando ela recebe, veja só, a palavra de Deus, tem muitas pessoas que eu não gosto porque eu não sinto nada. Não, o gosto da palavra está no Espírito. Você precisa sentir no Espírito a alegria que aquela palavra de Deus traz. Tem muita gente que vai comendo tanto, come tanto, fica até viciado. E não deve. Tudo tem que ser na sabedoria, né? Deus fez as coisas, mas nos deu inteligência para entendermos que não podemos abusar. Amém, pessoal? Tudo que nós abusamos, o efeito é contrário. Então Deus fez para causar um bom efeito. Mas se você abusa, causa um efeito ruim. Amém? Tudo é no equilíbrio, tudo é na sabedoria. Esse sapato que eu tenho aqui, ele é para andar só no meu peso, tranquilamente, e só para andar. Se eu pegar, tirar, começar a bater, pá, jogar na parede, daqui a pouco ele arrebenta todo. Ele foi projetado só para aquilo, diga graças a Deus. Então, voltando, as pessoas, elas não entendem que precisam despertar, aprender a sentir o sabor de uma comunhão com Deus, pessoal. Quando você começar a descobrir que andar com Deus é maravilhoso, infinitamente maravilhoso, você nunca mais vai querer sair dessa comunhão. Amém? É o mesmo efeito do alimento físico. Depois que você provou do açaí, nunca mais você parou de tomar açaí. Sim ou não? Amém? A presença de Deus é a mesma coisa. Tem muita gente que você vê, eu estou desviado. É porque você não sentiu o sabor. Se você sentisse o sabor, você nunca mais ia deixar essa presença. A presença de Deus é tão maravilhosa, para a gente ir terminando. Eu gosto da Bíblia, que a Bíblia conta duas pessoas que nós fazemos comparação para entendermos as duas alianças, Moisés e Jesus. Moisés trouxe a aliança da lei, Jesus trouxe a nova aliança da graça. Deixa eu fazer uma perguntinha rápida. Qual é a nossa aliança, pessoal? Como? Da graça, amém? Nós hoje somos da nova aliança. Mas deixa eu explicar. Mas veja como Deus é. Jesus e Moisés, você sabia que os dois passaram 40 dias sozinhos com Deus? Foram dois momentos. A Bíblia fala que Moisés, quando subiu no Monte Sinai, passou 40 dias com Deus. E aí quando ele desceu, ele trouxe as tábuas do testemunho, dos 10 mandamentos, e ele viu que o povo tinha construído um bezerro de ouro, né? Ele quebrou as tábuas. Aí depois ele subiu de novo, passou mais 40 dias. E lá diz, o próprio Moisés disse, eu passei 40 dias com Deus, e nesses 40 dias, não comi comida e não bebi água. Você já pensou? Jesus passou 40 dias também com Deus no deserto. A Bíblia diz que ele não comeu comida e nem bebeu água. Amém? Então você vê que na presença de Deus, até a fome vai embora, porque Deus supre você de todas as coisas que você precisa. A presença de Deus, quando você começa a conhecê-la, ela vai te dando uma satisfação tão grande, uma alegria tão grande, um prazer tão grande, que todas as necessidades humanas, elas vão se tornando secundárias. Porque o Espírito vai provendo você, te dando uma alegria, uma satisfação maravilhosa. Por isso que vale a pena investir na presença de Deus, igreja. Vale a pena. Não troca um momento com Deus, um culto aos domingos, para fazer outra coisa, para ficar em casa dormindo. Não. Vem, porque à medida que você vir conhecendo, você vai vendo os sinais de Deus, você vai vendo como esses malvados do inferno vão caindo por terra, como a sua vida tende a melhorar. Esse é o princípio divino. Com Deus, tudo se renova. A Bíblia diz que depois que o profeta Elias, ele passou um tempo com o anjo do Senhor, que é Jesus, tomou a água e comeu o pão, ele seguiu 40 dias. Ele caminhou 40 dias e 40 noites, com a força daquele pão. Você vê que ele tinha levado consigo unção divina. E não tinha fome, não tinha sede. Quer dizer, quando nós estamos com Deus, nós sentimos como a força de Deus
substitui as necessidades terrenas. E isso traz o quê? Paz. Porque você não tem mais preocupação para, eu preciso disso, eu preciso ter isso, eu preciso comprar isso, eu preciso. Mas quando você está com Deus, você já se sente suprido. E aí essas coisas, não estou dizendo que elas não virão, elas virão, mas virão diferente. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. É maravilhoso quando você vai vendo acontecer na sua vida. E não quando você está louco atrás, meu Deus, onde está? Eu preciso. Não, isso não é forma de receber de Deus. Isso é o estilo dos homens.